Pare tudo o que você está fazendo neste exato momento. Imagine acordar sem um único centavo na conta, as contas vencendo, a geladeira vazia e sua família olhando para você, esperando uma solução que parece não chegar. Eu sei exatamente como é esse aperto no peito. Milhões de brasileiros estão vivendo isso hoje. Mas e se eu te disser que Padre Pio tem uma oração simples, poderosa e comprovada que, quando feita com fé verdadeira, pode abrir as portas de um milagre financeiro instantâneo? Dinheiro que chega do nada. Dívidas que desaparecem. Oportunidades surgindo em poucas horas. Fique comigo até o final deste vídeo e eu vou te entregar essa oração completa, passo a passo, para você rezar agora mesmo. Seu milagre pode começar hoje. Você não está assistindo este vídeo por acaso. Quantas noites você já passou sem conseguir dormir, olhando para o teto e pensando, como vou pagar as contas esse mês? Como vou colocar comida na mesa? Como vou olhar nos olhos dos meus filhos e dizer que vai ficar tudo bem? Quantas vezes você já ouviu um não tem quando pediu ajuda? Quantas vezes o desânimo bateu forte e você se perguntou se Deus realmente se importa com sua situação financeira? Eu sei como é. A inflação alta, o desemprego, as dívidas que não param de crescer, o aluguel atrasado, a luz prestes a ser cortada. São dificuldades que sufocam o coração de milhares de famílias brasileiras neste momento. Muitos acordam cansados antes mesmo de começar o dia, carregando um peso que parece não ter fim. Mas escute com atenção, você não está sozinho nessa luta. E mais importante, Deus não te abandonou. Ele te trouxe até aqui, neste exato instante, porque quer agir na sua vida financeira de uma forma poderosa. E ele escolheu a intercessão de um santo que conheceu profundamente a dor da pobreza e da necessidade, São Padre Pio. Padre Pio não era um homem distante da realidade das pessoas simples. Ele viveu a escassez, ajudou os necessitados e viu milagres acontecerem justamente quando tudo parecia perdido. Por isso, hoje ele intercede com especial carinho por quem está sem dinheiro, por quem está no limite. Este vídeo não é apenas mais uma oração na internet. É um momento de esperança real. Nos próximos minutos eu vou te mostrar quem foi Padre Pio, porque ele é o santo ideal para o seu caso, e principalmente, vou te entregar a oração que milhares de devotos já usam para receber milagres financeiros urgentes. Prepare seu coração. Respire fundo. Porque a partir de agora, as coisas podem começar a mudar. E para entendermos o poder dessa intercessão, vamos conhecer melhor a vida deste grande santo. São Padre Pio, nascido Francisco Forgione, foi um humilde capuchinho italiano que viveu entre 1887 e 1968. Desde jovem ele recebeu os estigmas de Cristo, as 5 chagas da paixão que sangravam constantemente em suas mãos, tá exilado. Esses sinais visíveis do sofrimento de Jesus o acompanharam por 50 anos, fazendo dele um dos santos mais extraordinários da Igreja Católica. Padre Pio não teve uma vida fácil. Viveu em constante pobreza, suportou dores físicas intensas, calúnias, perseguições e até proibições de celebrar missa e confessar. Mesmo assim, ele nunca reclamou. Pelo contrário, transformou seu sofrimento em amor e serviço aos outros. Milhares de pessoas peregrinavam até o convento de San Giovanni Rotondo só para confessar com ele ou pedir sua bênção. O que mais impressiona é que Padre Pio realizava milagres impressionantes. Ele tinha o dom da bilocação, conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, lia as almas das pessoas com precisão e curava doenças consideradas incuráveis. Mas havia algo especial, ele sempre ajudava especialmente os pobres, os endividados e aqueles que não tinham mais para onde correr. Histórias antigas contam que, quando o convento passava por grande necessidade financeira, Padre Pio rezava e, de repente, dinheiro aparecia de formas inexplicáveis. Doações chegavam no momento exato, envelopes com quantias precisas surgiam sem explicação, e a comida nunca faltava para os necessitados que batiam à porta. Ele mesmo dizia, a providência divina nunca chega tarde, mas sempre no tempo certo. Por que Padre Pio pode ajudar você hoje, especialmente na área financeira? Porque ele conheceu na própria carne o que é viver sem recursos. Ele entendia o sofrimento de quem não tem dinheiro para o básico. E, mais que isso, ele tinha uma confiança absoluta em Deus.
Padre Pio repetia constantemente que, quando confiamos plenamente, o Senhor age de maneiras surpreendentes. Hoje, mesmo depois de sua morte, a intercessão de Padre Pio continua poderosíssima. Devotos do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, relatam milagres financeiros urgentes, dívidas quitadas de forma inesperada, empregos surgindo do nada, heranças ou ajudas chegando exatamente quando tudo parecia perdido. Ele se tornou conhecido como o santo das causas impossíveis e das necessidades materiais graves. Se você está sem dinheiro agora, sem saber como pagar as contas ou manter sua família, saiba que Padre Pio está especialmente atento ao seu clamor. Ele não olha para o tamanho da sua dívida ou para o quanto você tem na conta. Ele olha para a sinceridade do seu coração e para a sua fé. E ele intercede com amor de Pai junto a Jesus, pedindo que a misericórdia divina se derrame sobre sua vida financeira. Portanto, não desanime. Este santo que carregou as chagas de Cristo carrega também as suas dificuldades até o altar de Deus. Ele está pronto para ajudar você neste momento de aperto. E é por isso que a oração que vamos apresentar agora tem tanto poder quando dirigida a Ele. Mas antes de revelarmos a oração, é importante entendermos o verdadeiro poder que a oração tem na nossa vida financeira. A Bíblia é clara sobre isso. Em Mateus 7,7, Jesus nos ensina: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Em Filipenses 4,19, São Paulo afirma: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E em Tiago 1,5,6, somos convidados a pedir sabedoria a Deus com fé, sem duvidar. A oração não é mágica. Ela não é uma fórmula para enriquecer da noite para o dia sem esforço. A oração é um ato de fé e confiança total em Deus. É colocar nossas dificuldades nas mãos do Pai que nos ama e sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Padre Pio vivia isso na prática. Ele sempre dizia que a confiança em Deus move montanhas. Quando uma pessoa rezava com o coração aberto, sem dúvida, ele via o céu se mover. Muitas vezes, as soluções chegavam de formas que ninguém esperava: um cliente inesperado, uma dívida perdoada, um trabalho que surgia do nada ou uma ajuda vinda de onde menos se imaginava. Na vida financeira, a oração tem um poder especial porque o dinheiro toca diretamente em nossas necessidades básicas: comida, moradia, saúde da família e dignidade. Quando rezamos com fé por prosperidade, não estamos pedindo luxo ou riqueza desenfreada. Estamos pedindo que Deus quebre as correntes de pobreza, falta e angústia que nos sufocam. Estamos pedindo que a providência divina flua livremente em nossa vida. O segredo está na fé, sem dúvida. Padre Pio repetia que quem reza duvidando perde a força da oração. Mas quem reza com confiança absoluta, mesmo quando tudo parece impossível, abre as portas para milagres instantâneos. O dinheiro bloqueado é liberado. Portas fechadas se abrem. Oportunidades aparecem em horas ou dias. Muitos devotos contam que, depois de rezar com fé verdadeira, sentiram uma paz profunda no coração e, pouco tempo depois, viram resultados concretos: uma quantia que chegava por transferência, um pagamento atrasado que era quitado, ou uma venda importante que se concretizava. Portanto, não subestime o poder da oração. Quando você entrega sua situação financeira nas mãos de Deus através da intercessão de Padre Pio, você está ativando a misericórdia divina. O Senhor não quer ver seus filhos sofrendo com falta. Ele quer suprir suas necessidades e restaurar sua esperança. Agora que entendemos esse poder, chegou o momento mais esperado. Prepare seu coração, pegue papel e caneta se puder, porque agora eu vou te entregar a oração completa. Essa é a oração que você vai rezar com fé a partir de hoje. Pai eterno, pela poderosa intercessão de São Padre Pio, eu coloco toda a minha vida financeira em tuas mãos. Eu te peço humildemente, quebra toda a corrente de pobreza, dívida e falta em minha vida. Abre as portas da prosperidade e do milagre instantâneo. Que o teu Espírito Santo faça fluir abundância sobre mim e minha família. Que seja feita a tua vontade, mas que eu veja o milagre hoje. Padre Pio, rogai por mim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou repetir essa oração mais devagar para que você possa anotar ou gravar no coração.
Pai eterno, pela poderosa intercessão de São Padre Pio, eu coloco toda a minha vida financeira em tuas mãos. Eu te peço humildemente, quebra toda a corrente de pobreza, dívida e falta em minha vida. Abre as portas da prosperidade e do milagre instantâneo. Que o teu Espírito Santo faça fluir abundância sobre mim e minha família. Que seja feita a tua vontade, mas que eu veja o milagre hoje. Padre Pio, rogai por mim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cada palavra dessa oração tem um propósito. Quebra toda a corrente de pobreza, dívida e falta, pede a libertação das amarras que impedem o fluxo de bênçãos. Abre as portas da prosperidade e do milagre instantâneo, convida Deus a agir rapidamente. Que eu veja o milagre hoje é o clamor de fé que acelera a resposta divina. Anote essa oração agora. Guarde no celular ou escreva em um papel e coloque perto da sua imagem de Padre Pio. Essa é a ferramenta espiritual que pode mudar sua situação financeira a partir de hoje. Agora que você já tem a oração completa, vou te ensinar exatamente como rezá-la para que o milagre seja o mais rápido e poderoso possível. Primeiro passo, faça com fé absoluta, sem nenhuma dúvida no coração. Padre Pio sempre ensinava que a dúvida enfraquece a oração. Quando você rezar, entregue-se completamente, como uma criança que confia no Pai. Diga no fundo do seu coração, eu creio que Deus pode mudar minha situação agora, através da intercessão de Padre Pio. Segundo, escolha o melhor horário. O ideal é rezar logo pela manhã, ao acordar, ou antes de dormir, quando a mente está mais tranquila. Se puder, reserve pelo menos 7 a 10 minutos sem interrupções. Desligue o celular, feche a porta e crie um momento só seu com Deus. Terceiro, adote uma postura de humildade. Reze de joelhos se for possível, ou sentado com as mãos unidas e os olhos fechados. Tenha uma imagem ou uma foto de Padre Pio por perto, pode ser no celular, um santinho ou uma imagem impressa. Olhar para ele enquanto reza ajuda a concentrar a fé. Quarto, repita a oração com devoção. Não corra. Fale cada palavra devagar, sentindo o significado. Depois de rezar a oração principal, reze um Glória ao Pai com atenção. Faça isso todos os dias, preferencialmente por pelo menos 7 dias seguidos. Para milagres maiores ou situações mais difíceis, muitos devotos recomendam continuar por 21 dias sem interrupção. Quinto e mais importante, agradeça como se o milagre já tivesse acontecido. Depois de terminar a oração, diga em voz alta ou no coração, Pai, eu te agradeço porque o milagre já está a caminho. Eu agradeço pela prosperidade que está chegando, pelas dívidas que estão sendo resolvidas e pela abundância que vai entrar na minha vida. Obrigado, Padre Pio, por sua intercessão. A gratidão antecipada é uma das chaves mais poderosas para atrair a bênção. Dica prática: todos os dias, após a oração, anote em um caderno ou no celular 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que ainda não tenha visto o resultado financeiro. Isso mantém sua fé elevada e afasta o desânimo. Outra recomendação forte: evite falar negativamente sobre sua situação financeira enquanto estiver fazendo a novena. Em vez de dizer eu estou quebrado, diga eu estou confiando em Deus e no auxílio de Padre Pio. As palavras têm poder. Declare prosperidade, declare que as portas estão se abrindo. Se sentir dúvida ou medo durante o dia, pare por um instante, respire fundo e repita apenas esta frase: Padre Pio, rogai por mim e pela minha prosperidade. Isso reconecta você imediatamente com a fé. Muitos devotos relatam que, ao seguir esses passos com disciplina e coração aberto, os resultados começaram a aparecer já nos primeiros dias: um dinheiro inesperado, uma conta que foi renegociada, uma oportunidade de trabalho ou uma ajuda que surgiu de forma surpreendente. Lembre-se, o milagre não depende do quanto você tem hoje, mas da sinceridade da sua fé e da constância na oração. Padre Pio intercede com amor por quem persiste. Portanto, comece hoje. Não espere a situação piorar. Faça dessa oração um hábito diário e veja como Deus age. Para fortalecer ainda mais sua fé, agora eu quero compartilhar com você alguns testemunhos reais de pessoas que rezaram essa oração e viram um milagre acontecer. O primeiro testemunho é de Ana Clara, uma mãe solo de São Paulo.
Ela estava com 3 meses de aluguel atrasado e o proprietário já havia marcado a data para despejo. As contas de luz e água estavam para ser cortadas e ela não tinha nem dinheiro para comprar leite para o filho pequeno. Desesperada, Ana Clara encontrou essa oração e decidiu rezá-la todos os dias, de joelhos, com a imagem de Padre Pio no celular. No terceiro dia, ela recebeu uma ligação de uma tia que morava em outro estado e que, sem saber de nada, decidiu transferir exatamente o valor que faltava para quitar 2 meses de aluguel. No quinto dia, uma empresa onde ela havia deixado o currículo há meses ligou oferecendo um trabalho temporário que pagava adiantado. Ana Clara chorou ao contar: "Eu não tinha mais esperança." Depois dessa oração, o milagre veio rápido. "Hoje meu aluguel está em dia e eu consigo sustentar meu filho com dignidade." Padre Pio realmente intercede. O segundo testemunho é de Marcos, um empreendedor de Minas Gerais que estava à beira da falência. Sua pequena loja de materiais de construção acumulava dívidas de fornecedores e ele não conseguia vender quase nada. As parcelas do empréstimo estavam vencendo e o desespero era grande. Marcos começou a rezar a oração todas as manhãs antes de abrir a loja. No sétimo dia, um cliente antigo que havia sumido há mais de um ano apareceu e fez uma compra grande à vista, pagando exatamente o valor necessário para quitar uma dívida urgente. 2 semanas depois, outro cliente grande fechou um contrato mensal que salvou o negócio. Marcos conta emocionado: "Eu estava pronto para fechar as portas. A oração me deu força para continuar e Padre Pio abriu caminhos que eu nem imaginava. Hoje minha loja está crescendo novamente e eu pago todas as contas em dia." O terceiro testemunho vem de uma família de Pernambuco, a família Silva. Eles estavam prestes a perder a casa própria por causa de uma dívida antiga que havia sido renegociada várias vezes. O marido havia perdido o emprego e a esposa trabalhava como diarista, mas o dinheiro mal dava para o básico. Eles rezaram a oração juntos todas as noites durante 21 dias. No 18º dia, receberam a notícia de que o banco havia aprovado um refinanciamento com condições muito melhores, reduzindo drasticamente o valor das parcelas. Além disso, o marido recebeu uma proposta de emprego fixo com salário melhor do que o anterior. A esposa disse: "Nós estávamos no fundo do poço. Essa oração nos deu paz e Padre Pio intercedeu de forma tão bonita que até hoje nos emocionamos ao contar. Nossa casa foi salva e hoje vivemos com mais tranquilidade." O quarto testemunho é de João, um motoboy do Rio de Janeiro que mal conseguia pagar as contas do mês. Ele vivia correndo de um lado para o outro, mas o combustível, o aluguel da moto e as despesas da família consumiam quase tudo. João rezava a oração todas as noites antes de dormir. No quarto dia, ele recebeu uma corrida para um endereço distante que pagou muito acima da média. Na semana seguinte, um cliente fixo surgiu e passou a chamá-lo quase todos os dias, aumentando significativamente sua renda diária. João compartilha: "Eu não tinha nem dinheiro para o gás de cozinha. Depois que comecei a rezar com fé, o dinheiro começou a aparecer de formas que eu não esperava. Hoje consigo sustentar minha família e ainda guardo um pouco. Padre Pio mudou minha vida." Esses são apenas 4 entre milhares de testemunhos que chegam todos os dias de pessoas que, como você, estavam sem dinheiro, desesperadas e sem saber o que fazer. O que todas essas histórias têm em comum? Elas começaram no momento mais difícil, quando a fé parecia pequena, mas a oração foi feita com o coração sincero. Nenhuma dessas pessoas tinha muito dinheiro para oferecer. Elas só tinham fé e a disposição de rezar com confiança. E sabe o que é mais bonito? Cada uma delas diz a mesma coisa: "Isso pode acontecer com você também." O milagre não depende de quanto você tem na conta hoje. Depende da sua decisão de entregar tudo nas mãos de Deus através de Padre Pio. Se você está passando por uma situação parecida ou até pior, saiba que sua história pode ser a próxima a ser contada. O mesmo Deus que agiu na vida de Ana Clara, Marcos, da família Silva e de João pode agir agora na sua vida. E é exatamente por isso que o milagre pode acontecer mesmo quando você não tem dinheiro nenhum agora. Deus não precisa do seu dinheiro atual para te dar dinheiro. Ele não olha para o saldo da sua conta bancária antes de decidir agir. O que ele procura é um coração humilde, confiante e disposto a entregar tudo nas mãos dele. Padre Pio entendia isso profundamente.
Ele mesmo viveu grande parte da vida sem recursos materiais, dependendo totalmente da providência divina. E foi justamente nessa pobreza que ele viu os maiores milagres acontecerem. Quando você está no fundo do poço financeiro, sem saída visível, é exatamente aí que a intercessão de Padre Pio brilha com mais força. Porque é na hora da maior necessidade que nossa fé é purificada e nossa dependência de Deus se torna total. Muitos santos ensinaram que o momento de maior dificuldade é também um momento de maior graça. Padre Pio repetia que a confiança total em Deus nunca decepciona. O milagre financeiro não vem porque você merece ou porque tem algo para oferecer. Ele vem pela misericórdia de Deus e pela poderosa intercessão de seus santos. Quando você reza com sinceridade, dizendo eu não tenho nada, mas confio em ti, o céu se comove. As correntes de falta são quebradas não pelo seu esforço humano, mas pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Lembre-se, Deus é o dono de toda a riqueza do universo. Ele pode mover corações, abrir portas, fazer com que pessoas que você nem conhece enviem ajuda, ou criar oportunidades que não existiam ontem. Padre Pio intercede especialmente quando a situação parece impossível, porque ele sabe o que é depender totalmente de Deus. Por isso, não se desespere se hoje sua conta está zerada ou negativa. Não se condene por não ter recursos. Essa é justamente a condição perfeita para um milagre bonito. É quando não há mais saída humana que a saída divina aparece com mais clareza. A intercessão de Padre Pio é mais forte na hora da maior necessidade. Ele leva seu clamor diretamente a Jesus e pede: olha para este meu irmão que está sofrendo com a falta. Age com misericórdia. E Jesus, que nunca abandona seus filhos, responde: portanto, levante a cabeça. Seu momento de aperto não é o fim da história. É o começo de um testemunho poderoso. Um milagre pode chegar hoje, amanhã ou nos próximos dias. O importante é manter a fé acesa e continuar rezando com confiança. E para que você sinta essa fé crescendo agora mesmo, vamos rezar juntos a oração poderosa. Feche os olhos por um instante, respire fundo e coloque-se na presença de Deus. Se puder, fique de joelhos ou em uma posição confortável e reverente. Tenha a imagem de Padre Pio em sua mente ou à sua frente. Agora, repita comigo, devagar e com o coração aberto. Pai eterno, pela poderosa intercessão de São Padre Pio, eu coloco toda a minha vida financeira em tuas mãos. Eu te peço humildemente, quebra toda a corrente de pobreza, dívida e falta em minha vida. Abre as portas da prosperidade e do milagre instantâneo. Que o teu Espírito Santo faça fluir abundância sobre mim e minha família. Que seja feita a tua vontade, mas que eu veja o milagre hoje. Padre Pio, rogai por mim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sinta agora a paz de Padre Pio entrando no seu coração. Deixe que essa paz expulse o medo e a ansiedade. Acredite, o milagre já está em movimento. Deus ouviu sua oração e Padre Pio está intercedindo por você neste exato momento. Que essa paz permaneça com você enquanto finalizamos este momento juntos. Você acabou de receber a oração poderosa que pode mudar sua vida financeira para sempre. Faça hoje. Não adie. Comente aqui embaixo: Amém, Padre Pio, eu creio no meu milagre. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais orações fortes. Compartilhe este vídeo com quem precisa de um milagre urgente. Que Padre Pio interceda por você agora mesmo. Deus te abençoe ricamente. Amém. Imagine isso, você deita a cabeça no travesseiro depois de um dia exaustivo. A mente não para, o coração está inquieto e o sono parece distante. Mas e se, em apenas um minuto, uma paz profunda pudesse invadir o seu ser, acalmar a ansiedade e fazer você sentir que Deus mesmo está te guardando durante a noite? Você sabia que uma oração simples, ensinada pelo próprio Jesus, pode transformar completamente o seu momento de dormir? Hoje, pela sabedoria de São Padre Pio, vamos descobrir o que realmente acontece quando você reza o Pai Nosso antes de dormir. Paz que acalma a alma. Proteção contra o mau sono restaurador. E uma intimidade com Deus que muda o seu dia seguinte. Fique comigo até o final. Depois deste vídeo,
você nunca mais vai querer dormir sem rezar o Pai Nosso. Muitas noites, ao deitar, carregamos o peso do dia inteiro. As preocupações não param, contas para pagar, problemas no trabalho, conflitos na família, medos sobre o futuro e uma ansiedade que parece apertar o peito. O corpo pede descanso, mas a mente continua agitada, e o sono demora a chegar ou vem cheio de interrupções. Quantas vezes você já se revirou na cama, olhando para o teto, sem conseguir desligar? São Padre Pio conhecia muito bem essa realidade. Durante toda a sua vida, ele enfrentou não só as dificuldades humanas comuns, mas também intensas batalhas espirituais. Noites inteiras eram dedicadas à oração, porque ele sabia que a escuridão traz consigo tentações mais fortes, medos que se amplificam e ataques invisíveis contra a alma. Ele mesmo confessava que o demônio tentava perturbá-lo especialmente à noite, buscando roubar a paz que só Deus pode dar. Porém, Padre Pio encontrou na oração a arma mais poderosa. Ele ensinava que o momento antes de dormir é sagrado, porque é quando entregamos completamente o dia vivido nas mãos do Pai. Não é apenas uma rotina religiosa. É um ato de confiança total. Ao rezar antes de fechar os olhos, estamos dizendo a Deus: Senhor, eu fiz o que pude hoje. Agora, entrego tudo a Ti. Cuida de mim enquanto descanso. E é exatamente por isso que, depois de assistir a este vídeo, a sua noite pode ser completamente diferente. Imagine acordar pela manhã sentindo-se renovado, leve, protegido e com o coração em paz, em vez de cansado e ansioso. Imagine terminar cada dia com a certeza de que anjos guardam o seu sono e que o mal não tem poder sobre você. Essa transformação não é mágica. Ela vem da graça que flui quando rezamos com fé a oração que o próprio Jesus nos deu, o Pai Nosso. Padre Pio repetia incansavelmente que a oração sincera abre as portas do céu e traz consolo imediato à alma aflita. Por isso, prepare o seu coração. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na vida e na sabedoria de São Padre Pio para entender por que ele dava tanta importância à oração noturna. Você vai descobrir que rezar o Pai Nosso antes de dormir não é apenas um costume bonito, mas uma prática poderosa que pode trazer paz verdadeira, proteção divina e um sono abençoado para a sua vida. São Padre Pio, nascido Francesco Forgione em 1887, na pequena vila de Pietrelcina, na Itália, foi um dos santos mais extraordinários do século XX. Desde criança, ele demonstrava uma sensibilidade espiritual profunda. Aos 23 anos, recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, que carregou visivelmente por 50 anos, até o fim da vida. Milhares de pessoas peregrinavam até San Giovanni Rotondo para confessar-se com ele, pois Padre Pio tinha o dom de ler as almas e de guiá-las com firmeza e misericórdia. Ele passava longas horas do dia e da noite em oração. Muitas vezes era visto levitando ou em êxtase durante a missa. Mas era especialmente à noite que sua luta espiritual se intensificava. O demônio o atacava fisicamente, com ruídos, golpes e visões aterrorizantes. Padre Pio resistia rezando, invocando o nome de Jesus e usando o terço como escudo. Ele dizia: a oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. Uma de suas frases mais conhecidas é: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Ele insistia que a oração não deve ser feita apenas quando estamos bem, mas especialmente quando o coração está aflito ou cansado. Para ele, rezar significava colocar-se na presença de Deus com humildade, confiança e amor filial. Padre Pio dava uma importância enorme à oração noturna. Ele ensinava que, antes de dormir, devemos sempre examinar a consciência do dia vivido, pedir perdão pelos pecados cometidos e entregar tudo nas mãos do Senhor. Não vá se deitar sem antes fazer um ato de contrição e rezar com devoção, alertava. Para ele, a noite era o momento em que a alma fica mais vulnerável, mas também o momento em que Deus concede graças especiais a quem se recolhe em oração. Ele recomendava fortemente a recitação do Pai Nosso antes de dormir, pois via nessa oração o resumo perfeito de toda a vida cristã. Padre Pio rezava o Pai Nosso com tanta devoção que muitas vezes chorava ao pronunciar as palavras: venha a nós o vosso reino ou livrai-nos do mal.
Seus filhos espirituais testemunham que, após rezar o Pai Nosso com ele, sentiam uma paz inexplicável e um sono tranquilo, mesmo em meio a grandes tribulações. A sabedoria de Padre Pio nos ensina que a oração não é um dever seco, mas um encontro amoroso com o Pai Celestial. Ele repetia: a oração é o respiro da alma. Sem ela, a alma sufoca. Com ela, especialmente à noite, a alma se enche de luz divina, mesmo quando o mundo ao redor está escuro. Graças a essa vivência profunda, Padre Pio se tornou um mestre na arte de orar. Ele não apenas ensinava com palavras, mas com o exemplo de uma vida inteira entregue à oração e ao sofrimento por amor a Deus e às almas. Agora que conhecemos um pouco mais quem foi esse grande santo e o valor que ele dava à oração, vamos entender melhor o tesouro que Jesus nos deixou na oração do Pai Nosso e por que ela tem um poder tão extraordinário na vida de quem a reza com fé. O Pai Nosso é a oração mais importante da Igreja Católica, porque foi o próprio Jesus Cristo quem a ensinou aos seus discípulos quando eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Não se trata de uma oração qualquer. É a oração modelo, o resumo perfeito de tudo o que precisamos pedir e viver como filhos de Deus. Vamos contemplar cada frase com o coração aberto, como São Padre Pio fazia. Pai Nosso, que estais no céu. Aqui começamos reconhecendo Deus como Pai amoroso e bom. Não é um Deus distante, mas um Pai que nos ama incondicionalmente e que habita no céu, lugar de perfeição e paz. Essa invocação já enche o coração de confiança filial. Santificado seja o vosso nome, reconhecemos a santidade de Deus e desejamos que o seu nome seja honrado em nossa vida e no mundo inteiro. Venha a nós o vosso reino. Pedimos que o reinado de Deus se estabeleça em nosso coração, em nossa família e na sociedade. É um pedido de transformação profunda. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esta é uma das frases mais poderosas. Entregamos totalmente a nossa vontade à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos não só o pão material, mas também o pão espiritual, a graça necessária para cada dia. É um pedido de confiança na providência divina. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui está o grande segredo do perdão. Só recebemos o perdão de Deus na medida em que perdoamos os outros. Essa frase purifica o coração de ressentimentos acumulados durante o dia. E não nos deixeis cair em tentação. Reconhecemos nossa fragilidade e pedimos a Deus que nos proteja das ciladas do mal, especialmente à noite, quando as tentações e os medos podem se intensificar. Mas livrai-nos do mal. Finalizamos pedindo proteção total contra todo o mal, visível e invisível. É um pedido de libertação e de guarda divina. Padre Pio rezava o Pai Nosso com uma devoção impressionante. Ele dizia que essa oração contém todo o Evangelho em poucas palavras. Para ele, rezá-la com atenção e fé era como colocar-se diretamente na presença de Deus Pai. Muitas vezes, ao pronunciar livrai-nos do mal, sua voz tremia, porque ele conhecia profundamente a realidade da luta espiritual. O poder do Pai Nosso é extraordinário porque ele nos une diretamente à vontade de Jesus. Não são palavras nossas inventadas, mas palavras que o Filho de Deus nos deu para falarmos com o Pai. Quando rezamos com o coração, essa oração desce como uma chuva de graças, acalma a mente, purifica a alma, fortalece a fé e abre as portas da misericórdia divina. São Padre Pio ensinava que o Pai Nosso é uma oração completa. Nele encontramos louvor, entrega, pedido de perdão, súplica pela provisão e proteção contra o mal. Por isso, ele a recomendava especialmente antes de dormir, porque é o momento em que mais precisamos entregar tudo e nos abandonarmos nos braços do Pai. A noite traz uma vulnerabilidade especial à alma humana. Quando o corpo se prepara para o descanso, a mente muitas vezes se torna mais agitada. Medos que durante o dia ficam escondidos surgem com força, preocupações do dia ganham proporções maiores e o inimigo espiritual aproveita o silêncio e a escuridão para atacar com maior intensidade. São Padre Pio conhecia bem essa realidade. Ele mesmo sofria ataques noturnos e ensinava que a noite é o tempo em que precisamos nos proteger com mais fervor. Por isso, rezar exatamente antes de dormir é tão importante. É o momento de fechar o dia com Deus, de entregar tudo o que vivemos, as alegrias, as quedas, as lutas e as conquistas, nas mãos misericordiosas do Pai.
Ao rezar o Pai Nosso nesse instante, estamos dizendo: Senhor, o dia terminou. Eu fiz o que pude. Agora, entrego-me completamente a Ti. Padre Pio insistia muito no exame de consciência antes de deitar. Ele recomendava que, por alguns instantes, olhássemos para o dia vivido, agradecêssemos as graças recebidas, pedíssemos perdão pelos pecados e falhas, e então nos abandonássemos na vontade de Deus. Esse pequeno ato de humildade prepara o terreno para um sono santo e protegido. A oração noturna cria uma barreira espiritual. Quando pronunciamos com fé livrai-nos do mal, estamos invocando a proteção divina contra todo perigo, contra pesadelos, contra influências negativas e contra as tentações que surgem no silêncio da noite. Muitos devotos de Padre Pio relatam que, após adotar o hábito de rezar o Pai Nosso antes de dormir, os medos diminuíram, a ansiedade se acalmou e o sono tornou-se mais profundo e reparador. Além disso, rezar antes de dormir é um ato de confiança total. Durante o dia estamos ativos, controlando muitas coisas. À noite, entregamos o controle completamente a Deus. Dormimos sabendo que Ele continua trabalhando por nós, guardando nossa casa, nossa família e nossa alma. É como colocar uma criança nos braços do Pai: cuida de mim enquanto eu descanso. Padre Pio via o sono como uma pequena morte. Por isso, queria que seus filhos espirituais terminassem o dia em estado de graça, reconciliados com Deus e com os irmãos. Rezar o Pai Nosso antes de dormir é, portanto, uma preparação amorosa para o descanso e, ao mesmo tempo, uma antecipação da vida eterna, quando estaremos para sempre nos braços do Pai. Quando você faz dessa oração um hábito sagrado, a noite deixa de ser um tempo de angústia e passa a ser um tempo de encontro íntimo com Deus. O peso do dia é tirado dos seus ombros. A paz desce sobre o seu coração. E você adormece com a certeza de que anjos do Senhor estão ao redor da sua cama, velando o seu sono. Esta é a parte mais importante do nosso tempo juntos. Quando você reza o Pai Nosso com fé e devoção antes de dormir, algo sobrenatural acontece na sua vida. Não se trata apenas de palavras pronunciadas. É uma porta que se abre para a graça de Deus agir poderosamente enquanto você descansa. São Padre Pio testemunhava e ensinava que esta prática traz efeitos reais e profundos. Vamos descobrir os 5 principais efeitos que ocorrem. Primeiro efeito: paz profunda invade o coração. Muitas pessoas terminam o dia com a mente agitada, o peito apertado e uma ansiedade que não passa. Ao rezar o Pai Nosso devagar, especialmente as palavras "seja feita a vossa vontade", você entrega o controle do dia e do amanhã nas mãos de Deus. A preocupação perde força. Uma calma suave desce sobre a alma, como um manto quente em uma noite fria. Padre Pio dizia que a oração sincera acalma a alma aflita. Muitos devotos relatam que, após essa oração, conseguem dormir sem ficar revirando na cama, sentindo um alívio imediato na mente e no espírito. Segundo efeito: proteção divina contra o mal. A noite é o tempo em que o inimigo mais tenta perturbar. Medos, pensamentos ruins, pesadelos ou sensações de opressão podem surgir. Quando você termina o Pai Nosso dizendo "livrai-nos do mal", está invocando a poderosa proteção de Deus e dos anjos. Padre Pio, que sofria ataques visíveis do demônio, ensinava que esta oração cria uma muralha espiritual ao redor de quem a reza. Inúmeros testemunhos de seus filhos espirituais contam que, depois de adotar este hábito, os pesadelos diminuíram ou desapareceram, e uma sensação de segurança e guarda divina tomou conta das noites. Você não está sozinho na escuridão. Deus e seus anjos estão velando por você. Terceiro efeito: sono restaurador e curador. O sono não é apenas descanso físico. É também um tempo em que Deus pode curar o corpo e a alma. Rezar o Pai Nosso antes de dormir prepara o terreno para um sono mais profundo e reparador. Ao pedir o pão nosso de cada dia, você está confiando na providência divina também para o descanso. Muitas pessoas que sofriam de insônia relatam que, após começar esta prática, adormecem mais rápido e acordam com mais energia e disposição. O corpo relaxa, a respiração se acalma e o coração bate em ritmo de paz. É como se Deus mesmo renovasse suas forças enquanto você dorme. Quarto efeito: perdão e limpeza espiritual. O dia traz consigo erros, palavras duras, pensamentos negativos e omissões.
Carregar esse peso para a cama prejudica o sono e o dia seguinte. No Pai Nosso, ao dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, você abre o coração para o perdão de Deus e pratica o perdão aos outros. Isso gera uma limpeza interior profunda. Padre Pio ensinava que, antes de dormir, devemos pedir perdão e perdoar. Quando fazemos isso através do Pai Nosso, o peso do dia é tirado dos ombros. A alma fica leve, reconciliada com Deus e com os irmãos. Muitos sentem um alívio emocional imediato, como se uma carga pesada tivesse sido removida. Quinto efeito: graças e bênçãos para o dia seguinte. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Ao terminar o Pai Nosso com confiança, você planta sementes de bênçãos para o amanhã. Padre Pio repetia: reze, espere e não se preocupe. Quem entrega a noite a Deus acorda com maior clareza, força interior e proteção para enfrentar os desafios do novo dia. Testemunhos contam que decisões importantes foram tomadas com mais sabedoria, conflitos se resolveram de forma inesperada e a paz permaneceu ao longo do dia. É como se o céu preparasse o caminho enquanto você descansa nos braços do Pai. Padre Pio vivia isso na prática. Seus filhos espirituais que adotaram o hábito de rezar o Pai Nosso antes de dormir relatavam transformações notáveis: ansiedade reduzida, sono tranquilo, proteção contra males espirituais e uma intimidade maior com Deus. Um deles disse certa vez: depois que comecei a rezar o Pai Nosso todas as noites, sinto que durmo como uma criança nos braços do Pai Celestial. Esses 5 efeitos não são apenas teorias bonitas. São frutos reais da graça que flui quando rezamos com o coração aberto. Claro, os resultados se tornam mais profundos quando o hábito é constante e feito com fé sincera, não de forma mecânica. Quanto mais você se entregar ao Pai Nosso antes de dormir, mais sentirá a presença amorosa de Deus transformando as suas noites e os seus dias. Rezar o Pai Nosso antes de dormir não é apenas um costume piedoso. É um encontro real com o Pai que ama você, que quer guardá-lo, curá-lo e abençoá-lo. Quando você termina a oração com um sincero amém, o céu responde. A paz desce, a proteção se ativa, o perdão purifica e o descanso se torna santo. Agora que você conhece o que realmente acontece no plano espiritual quando pratica esta oração, chegou o momento de aprender como rezá-la da forma mais eficaz e profunda possível. Vamos ao passo a passo prático para que você possa começar ainda hoje, com intenção e fé verdadeira. Agora que você compreendeu o poder e os efeitos maravilhosos do Pai Nosso antes de dormir, é hora de aprender a rezá-lo da maneira certa, com intenção e fé verdadeira, como São Padre Pio ensinava. Não basta recitar as palavras rapidamente. O segredo está na devoção e na entrega do coração. Aqui vai um passo a passo simples e prático para você começar ainda esta noite. Primeiro, prepare o ambiente e o seu coração. Apague as luzes principais, deixe apenas uma luz suave ou uma vela acesa se preferir. Sente-se na beira da cama ou fique de joelhos ao lado dela. Essa postura demonstra reverência e ajuda a concentrar a atenção em Deus. Segundo, faça um breve exame de consciência, como o Padre Pio recomendava. Em poucos segundos, repasse o dia, agradeça as bênçãos recebidas, peça perdão pelas falhas e erros cometidos, e decida perdoar quem lhe fez algum mal. Esse ato purifica a alma antes da oração. Terceiro, respire profundamente algumas vezes para acalmar a mente. Depois, comece a rezar o Pai Nosso devagar, frase por frase, meditando o significado de cada palavra. Não tenha pressa. Sinta o peso e a beleza de dizer Pai Nosso, seja feita a vossa vontade ou livrai-nos do mal. Deixe que cada pedido entre realmente no seu coração. Quarto, ao terminar o Pai Nosso, acrescente uma oração simples de Padre Pio: fica comigo, Senhor, porque a noite está chegando e o dia declina. Fica comigo e me guarda durante o sono. Essa complementação torna o momento ainda mais íntimo e protetor. Quinto, termine com o sinal da cruz e deite-se com confiança, sabendo que você entregou tudo nas mãos de Deus. Para ajudar a criar o hábito, uma dica valiosa é gravar o áudio desta oração com a sua própria voz, rezando devagar e com devoção. Assim, nos primeiros dias, você pode ouvir enquanto se prepara para dormir, até que o hábito se torne natural. O importante é a constância e a sinceridade.
Padre Pio não pedia orações longas e complicadas, mas orações feitas com o coração aberto e cheio de confiança. Comece hoje. Mesmo que no início pareça simples, a graça de Deus agirá poderosamente à medida que você perseverar. Com esta prática simples, você estará construindo uma noite abençoada e uma vida mais próxima de Deus. Hoje você descobriu o que realmente acontece quando reza o Pai Nosso antes de dormir, pela sabedoria profunda de São Padre Pio. Essa oração simples traz paz que acalma a ansiedade, proteção divina contra o mal, sono restaurador, limpeza espiritual e bênçãos para o dia seguinte. Não é apenas um hábito bonito, é uma porta aberta para a graça de Deus em sua vida todas as noites. Faça este compromisso a partir de hoje, reze o Pai Nosso com devoção antes de dormir. Experimente por apenas 7 noites seguidas. Você mesmo sentirá a diferença, noites mais tranquilas, coração mais leve e a certeza de que Deus está cuidando de você enquanto descansa. Que São Padre Pio interceda por você e que o Pai Nosso se torne o seu refúgio todas as noites. Agora, eu te convido, comente aqui embaixo: eu vou rezar o Pai Nosso hoje, e declare o seu compromisso. Curta este vídeo se ele tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de paz esta noite e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber mais sabedoria de Padre Pio. Que Deus te abençoe e te dê um sono santo e cheio de paz. Boa noite e até o próximo vídeo. Amém. Pare tudo o que você está fazendo agora. Imagine por um instante, você pede algo com o coração sincero, e tudo o que você pedir é dado. Não é promessa de homem. É a graça poderosa que o Padre Pio trouxe para milhares de almas que rezavam com fé verdadeira. Hoje eu vou entregar a você a oração arrepiante de Padre Pio, a oração que faz o céu se mover. Uma oração tão forte que quem a reza com fé sente um arrepio percorrer o corpo inteiro, porque sabe que o milagre já começou. Se você precisa de cura, paz, prosperidade ou de uma porta que parece impossível abrir, fique comigo até o final. Prepare seu coração. Tudo o que você pedir será dado. Vamos começar. Você acabou de ouvir a promessa que ecoa há décadas nos corações de quem conhece o Padre Pio: tudo o que se pede com fé verdadeira pode ser dado. Mas para entender o poder dessa oração, precisamos conhecer o homem que Deus escolheu como instrumento de suas maravilhas. Padre Pio nasceu em 1887, na pequena Pietrelcina, na Itália. Desde criança, ele já demonstrava uma ligação profunda com Deus. Aos 23 anos, recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, que sangravam constantemente e causavam dores intensas. Esses sinais visíveis permaneceram em seu corpo por mais de 50 anos, até poucos dias antes de sua morte. Ele passava até 16 horas por dia no confessionário, atendendo milhares de pessoas que vinham de longe para confessar seus pecados. Muitos relatavam que o Padre Pio conhecia seus pecados antes mesmo de eles abrirem a boca. Sua capacidade de bilocação também era impressionante. Ele era visto em lugares distantes, ajudando enfermos e moribundos, enquanto seu corpo permanecia fisicamente na igreja. Milhares de curas extraordinárias foram registradas por seu intermédio. Doentes terminais recuperavam a saúde, tumores desapareciam, cegos voltavam a enxergar. Não era mágica. Era a misericórdia de Deus agindo através de um sacerdote humilde, dedicado à oração e ao sofrimento por amor às almas. Padre Pio não era um padre comum. Ele era um canal vivo da graça divina. Mesmo perseguido e caluniado por muitos anos, nunca deixou de rezar e de oferecer seus sofrimentos pela salvação do mundo. Sua vida inteira foi um testemunho de que, quando alguém se entrega totalmente a Deus, o impossível se torna possível. E foi nesse contexto de fé profunda e entrega total que o Padre Pio deixou para nós um tesouro precioso, uma oração simples, mas de um poder extraordinário. Uma oração capaz de mover montanhas, de abrir caminhos fechados e de trazer a intervenção divina para os momentos mais difíceis da nossa vida. Agora, preste muita atenção. Vou apresentar a você a oração arrepiante de Padre Pio, também conhecida como a oração que ele rezava com confiança absoluta no coração sagrado de Jesus. Essa é a oração que milhares de pessoas relatam ter sentido um arrepio percorrer o corpo inteiro ao rezá-la com fé verdadeira. Aqui está o texto completo. O meu Jesus, vós dissestes,
em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Eis que eu bato, eu busco, eu peço a graça de aqui diga seu pedido com fé. Pai nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. O meu Jesus, vós dissestes, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vô-la concederá. Eis que, em vosso nome, eu peço ao Pai a graça de repita seu pedido. Pai nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. O meu Jesus, vós dissestes, em verdade vos digo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eis que, apoiado na infalibilidade de vossas palavras, eu peço a graça de repita seu pedido. Pai nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. Sagrado coração de Jesus, em quem deposito toda a minha confiança, eu sei que não serei confundido. Amém. Agora, vamos entender linha por linha o poder espiritual dessa oração. Na primeira parte, Padre Pio nos lembra da promessa de Jesus, pedi e recebereis. Essa frase não é apenas uma sugestão, é uma garantia divina. Quando você diz eis que eu bato, eu busco, eu peço, você está agindo com humildade e determinação, exatamente como o próprio Jesus ensinou. É o momento em que você coloca seu pedido específico, com o coração aberto. Na segunda parte, ele invoca o nome de Jesus, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome. Aqui está o segredo da autoridade. Não é pelo nosso mérito, mas pelo nome poderoso de Jesus que o Pai concede a graça. Repetir o pedido reforça sua fé e mostra persistência. Na terceira parte, vem a certeza inabalável, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa linha gera o arrepio. Você está se apoiando na palavra eterna de Deus, que nunca falha. É como se Padre Pio dissesse, confie, porque o que Jesus prometeu permanece para sempre. E o refrão que se repete, Sagrado coração de Jesus, em vós confio, é o ápice. É a entrega total. É onde o medo vai embora e a paz começa a entrar. Essa oração não é mágica. Ela é um ato de fé profunda no coração de Jesus, intercedido pelo Padre Pio. Quando você a reza com sinceridade, o céu se inclina. Muitos sentem o arrepio porque, naquele momento, a presença divina se torna palpável. Você vai ouvir testemunhos reais de pessoas que viram milagres acontecerem depois de rezar exatamente assim. Mas primeiro, grave bem essas palavras no seu coração. A oração está aqui, pronta para ser sua. E o mais bonito é que você não precisa ser perfeito para rezá-la, basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Agora, vamos aos testemunhos que comprovam que essa oração realmente funciona. Maria, de São Paulo, estava desesperada. Os médicos haviam dado apenas 3 meses de vida para sua filha de 8 anos, diagnosticada com um tumor cerebral agressivo. Depois de ouvir sobre a oração arrepiante de Padre Pio, Maria começou a rezá-la todos os dias, com lágrimas nos olhos, pedindo a cura completa da menina. No 9º dia da novena, durante a ressonância magnética de controle, os médicos ficaram sem palavras, o tumor havia desaparecido completamente. Hoje a menina tem 12 anos, saudável e cheia de vida. Maria diz que, ao rezar a terceira parte da oração, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, sentiu um arrepio tão forte que soube que o milagre já estava acontecendo. João, do Rio de Janeiro, perdeu o emprego após 18 anos na mesma empresa. As contas se acumulavam, a casa estava prestes a ser tomada pelo banco e a depressão batia forte. Um amigo enviou o vídeo da oração arrepiante. João decidiu rezar com fé todos os dias pela manhã. No 7º dia, recebeu uma ligação de uma empresa concorrente oferecendo uma vaga com salário 40% maior. Mas o mais impressionante foi o que veio depois. Ele conseguiu negociar a dívida da casa e, em menos de 30 dias, estava financeiramente estável novamente. João conta que, ao repetir Sagrado Coração de Jesus, em vós confio, sentia uma paz que não sentia há anos. Ele afirma, tudo começou com esta oração rezada com fé.
Ana Clara, de Belo Horizonte, vivia um casamento destruído. O marido havia saído de casa após anos de brigas e traições. Ela rezava pedindo a reconciliação, mas nada mudava. Ao conhecer a oração arrepiante, decidiu rezá-la por 9 dias seguidos, colocando o nome do marido e pedindo a restauração da família. No 5º dia, ele apareceu em casa pedindo perdão. Hoje, 3 anos depois, o casal está renovado, frequentando a igreja juntos e mais unidos do que nunca. Ana Clara relata que, na segunda parte da oração, quando invocava o nome de Jesus, sentiu arrepio percorrer sua espinha e uma certeza inexplicável de que Deus estava agindo. Tudo começou com esta oração rezada com fé. Carlos, de Recife, lutava contra a solidão há mais de 10 anos. Aos 42 anos, achava que nunca encontraria um amor abençoado. Amigos e familiares já não sabiam o que dizer. Ele começou a rezar a oração arrepiante pedindo um companheiro que compartilhasse sua fé. Exatamente 21 dias depois, em uma missa dominical, conheceu Laura. Os dois descobriram afinidades profundas, valores iguais e uma conexão que parecia guiada pelo céu. Casaram-se 1 ano e meio depois. Carlos diz que o arrepio mais forte veio na 3ª repetição, quando ele se apoiou na promessa de que as palavras de Jesus nunca passariam. Tudo começou com esta oração rezada com fé. Finalmente, o depoimento de Rosa, de Fortaleza. Sua filha adolescente havia se envolvido com mais companhias, drogas e fugido de casa. Rosa rezava desesperada, mas o coração estava cheio de medo. Ao descobrir a oração arrepiante, ela rezou com toda a força da sua fé, pedindo a proteção e o retorno da filha. No 8º dia, a jovem ligou chorando, pedindo para voltar para casa. Hoje está recuperada, estudando e frequentando a igreja. Rosa conta que, ao dizer "Eis que eu bato, eu busco, eu peço", sentiu uma presença tão forte ao seu lado que começou a chorar. Tudo começou com esta oração rezada com fé. Esses são apenas 5 entre milhares de testemunhos que chegam todos os dias de pessoas que decidiram rezar com o coração aberto. O que eles têm em comum? A fé simples, a persistência e a confiança no Sagrado Coração de Jesus, intercedido pelo Padre Pio. Alguns milagres vieram rápido, outros levaram semanas ou meses. Mas todos começaram no momento em que a pessoa decidiu não apenas pedir, mas confiar plenamente que tudo o que pedir será dado. Você também pode fazer parte dessa corrente de graças. Talvez o seu milagre ainda não tenha se manifestado porque você ainda não rezou com a fé inabalável que Padre Pio exigia. Mas não se desespere. Os testemunhos que você acabou de ouvir são prova viva de que Deus age quando nós nos entregamos de verdade. Agora que você viu o poder real dessa oração na vida de outras pessoas, vamos entender exatamente qual é o segredo para ela funcionar na sua vida também, e quais são os benefícios práticos que você pode esperar ao colocá-la em prática todos os dias. Padre Pio ensinava que a oração não é apenas palavras repetidas, mas um ato de entrega total do coração. O segredo para a oração arrepiante funcionar plenamente está em 3 pilares que ele mesmo viveu e recomendava a todos que o procuravam. O primeiro pilar é a fé inabalável. Não basta repetir as palavras mecanicamente. É preciso crer, de verdade, que Deus pode e quer realizar o que você pede. Padre Pio dizia que a fé move montanhas. Quando você reza Sagrado Coração de Jesus, em vós confio, deve sentir no peito essa confiança absoluta, mesmo que a situação pareça impossível. A dúvida enfraquece a oração. A fé pura torna invencível. O segundo pilar é a persistência. Muitos desistem no 3º ou 4º dia porque não veem resultado imediato. Padre Pio insistia: reze, reze sempre, mesmo quando não sentir nada. A persistência demonstra que seu pedido não é capricho passageiro, mas uma necessidade profunda do coração. Por isso a sugestão prática é rezar esta oração por pelo menos 9 dias seguidos, como uma novena. Muitos testemunhos que você ouviu aconteceram exatamente entre o 7º e o 9º dia. O terceiro pilar é a ação de graças antecipada. Isso é o que diferencia uma oração comum de uma oração poderosa. Agradeça a Deus pela graça como se ela já tivesse sido concedida. Diga: obrigado, Jesus, por ouvir minha oração mesmo antes de ver o milagre.
Essa atitude de gratidão abre as portas do céu mais rapidamente, porque demonstra confiança plena na promessa de Cristo. Quando você pratica esses 3 pilares, os benefícios se manifestam de forma concreta na sua vida. Primeiro, você experimenta uma paz interior imediata. Mesmo que o problema ainda exista, o coração se acalma. A ansiedade diminui, o medo perde força e você começa a sentir a presença de Deus ao seu lado. Muitos relatam que, após poucos dias rezando, dormem melhor e acordam com renovada esperança. Segundo, a proteção espiritual. A oração arrepiante cria uma barreira contra influências negativas, inveja e ataques espirituais. Padre Pio era conhecido por combater o mal com a oração, e quem reza esta oração com fé sente maior proteção contra o desânimo, a depressão e as tentações. Terceiro, ocorre a cura física, emocional e espiritual. Muitos testemunham curas de doenças, alívio de dores crônicas, libertação de vícios e cura de feridas emocionais profundas, como mágoas e traumas. A graça não age apenas no corpo, mas também na alma, trazendo reconciliação interior e maior proximidade com Deus. Quarto, vem a prosperidade abençoada. Não se trata de riqueza material sem limites, mas de portas que se abrem, emprego melhor, resolução de dívidas, oportunidades inesperadas e estabilidade financeira que permite viver com dignidade e ajudar os outros. Tudo isso quando o pedido é feito com retidão de intenção. Quinto, e talvez o mais bonito, é a realização de pedidos que pareciam impossíveis. Reconciliações familiares, encontros amorosos abençoados, soluções para problemas judiciais, viagens, estudos e até situações que a razão humana já havia descartado. Quando você reza com os 3 pilares, o impossível começa a se tornar realidade. A dica prática que deixo para você hoje é esta: escolha um horário fixo do dia, pode ser pela manhã ao acordar ou à noite antes de dormir, e reze a oração arrepiante por 9 dias consecutivos. Coloque seu pedido com clareza e fé. No final de cada oração, agradeça antecipadamente. Anote em um caderno as graças que forem chegando, por menores que pareçam. Você verá que, dia após dia, sua fé vai se fortalecer e os resultados vão aparecer. Lembre-se, Padre Pio não prometia facilidades, mas garantia que quem confia no Sagrado Coração de Jesus nunca será confundido. Com esses pilares e benefícios claros em mente, chegou o momento mais importante de todo este vídeo. Agora é a sua vez. Vamos rezar juntos a oração arrepiante, de forma guiada, devagar e com o coração aberto. Prepare-se para sentir o arrepio e deixar que a graça entre na sua vida neste exato momento. Feche os olhos por um instante, respire fundo e coloque sua mão sobre o coração. Sinta a presença de Deus e do Padre Pio ao seu lado agora. Se preferir, deixe os olhos abertos para acompanhar o texto na tela. Vamos rezar com fé, calma e confiança total no Sagrado Coração de Jesus. Repita comigo, frase por frase, em voz alta ou no silêncio do seu coração. O meu Jesus. Vós dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Eis que eu bato, eu busco, eu peço a graça de... Aqui, diga seu pedido com clareza e fé. Fale o que você mais precisa neste momento da sua vida. Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Sagrado Coração de Jesus, em vós confio. Agora, a segunda parte. O meu Jesus. Vós dissestes, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vô-la concederá. Eis que, em vosso nome, eu peço ao Pai a graça de... Repita seu pedido com ainda mais convicção. Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Sagrado Coração de Jesus, em vós confio. Terceira e última parte, com toda a força da sua fé. O meu Jesus. Vós dissestes, em verdade vos digo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eis que, apoiado na infalibilidade de vossas palavras, eu peço a graça de... Repita seu pedido pela última vez, com entrega total. Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Sagrado Coração de Jesus, em vós confio. Agora, repita comigo o refrão final.
sentindo cada palavra. Sagrado Coração de Jesus, em quem deposito toda a minha confiança. Eu sei que não serei confundido. Amém. Sinta agora o que está acontecendo no seu interior. Muitos neste momento relatam um arrepio percorrendo o corpo, uma paz que desce sobre o coração ou uma sensação de leveza. Isso é sinal de que sua oração foi ouvida. Padre Pio está intercedendo por você neste exato instante. Não tenha pressa de abrir os olhos. Fique mais alguns segundos agradecendo a Deus pela graça que já está a caminho. Agradeça como se o milagre já tivesse acontecido, porque a fé verdadeira age assim. Esta oração guiada pode ser repetida quantas vezes você quiser. O ideal é rezá-la todos os dias, preferencialmente no mesmo horário, mantendo os 3 pilares que falamos: fé inabalável, persistência e ação de graças antecipada. Você acabou de plantar uma semente poderosa no céu. Agora é hora de regá-la com confiança diária. O milagre está se movendo a seu favor. Se você sentiu o arrepio neste momento, saiba que sua oração já foi ouvida no céu. Comente abaixo com fé: Amém, Padre Pio, tudo o que eu pedir será dado. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais orações poderosas toda semana. Compartilhe com quem precisa de um milagre hoje. Que a graça de Padre Pio esteja com você agora e para sempre. Amém.